Olá, hoje é quinta-feira, dia 20 de julho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Pra gente é uma honra estar contigo aí na sua casa. Eu te convido para ficar com a gente no nosso programa até o meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre a Lei da Preferência, um novo direito para os idosos, além das políticas públicas que visam garantir o bem-estar e o cumprimento desses direitos para as pessoas idosas aqui em Juiz de Fora. Lembrando que você aí de casa pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre esse tema, é só mandar sua mensagem. O número é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Magaldi. Bom dia, bom dia. Hoje a mesa está florida, então tenho certeza que vai ser um bom dia. Com certeza. Bom dia, Steca. Bom dia, Caio. Bom dia, Magaldi. Bom dia, amigas aqui da mesa. É um prazer estar com vocês. Bom, agora os convidados do nosso programa de hoje. Ana Ed, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer receber a senhora. Para mim também é um grande prazer. Também a coordenadora do projeto Conversas na Melhor Idade, Júlia Albuquerque. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Seja bem-vindo. Aqui do meu lado, a vereadora Ana Rosignoli. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia à mesa. É uma honra para nós estarmos aqui hoje, podendo discutir os direitos de defesa da pessoa idosa. Para a gente que é uma honra, Ana. E a gente recebe também a delegada da Polícia Civil, titular do Núcleo de Atendimento ao Idoso, Bianca Mondaini. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. É mesmo um prazer. Agradeço o convite. É uma honra para a gente receber também. Bom, não é novidade para ninguém que a população está envelhecendo. Podemos atribuir isso ao aumento da qualidade de vida e das condições de vida também. Juiz de Fora segue essa tendência de uma maneira ainda mais considerável. Segundo um censo do IBGE, entre 2000 e 2010, a faixa etária de 60 anos foi a que mais cresceu aqui em Juiz de Fora, 45,6%, enquanto a faixa etária dos 30 aos 59 cresceu 29%. Esse aumento refletiu numa população de mais de 70 mil idosos aqui na nossa cidade em 2010, com uma expectativa de vida superior aos 78 anos. A gente já discutiu aqui no nosso programa e diversos outros lugares também se discute a respeito do aumento da expectativa de vida. O que eu gostaria de saber é se a população está envelhecendo de forma saudável, de forma amparada, né, pelas políticas públicas no Brasil e aqui em Juiz de Fora. Então, aqui em Juiz de Fora, justamente por esse número crescente de idosos, a gente está conseguindo fazer um trabalho de implementação de políticas públicas eficientes, voltadas especificamente para as demandas do idoso, né? A gente tem uma delegacia especializada que conseguiu ser implementada, a gente tem um projeto Conversas na Melhor Idade, que é um projeto que dialoga com o núcleo do idoso, justamente para oferecer novas formas de resolução de conflitos pacíficos e melhor, Caio, que permitam que o idoso, além de resolução dos conflitos, consiga manter um equilíbrio nos sistemas onde eles estão inseridos, né? Ou seja, o doméstico, seja o social, seja o profissional, para aqueles idosos que ainda trabalham. Uhum. Eu gostaria de te pedir para que a gente consiga desenhar melhor quais são as políticas voltadas ao idoso aqui em Juiz de Fora, cada um que representa, ou seja, o núcleo ou uma comissão, pudesse falar um pouquinho do trabalho de vocês, como que as pessoas podem ter acesso. Na verdade, Caio, eu, enquanto presidente da Comissão do Idoso na Câmara Municipal, junto com vários departamentos e entidades, nós formamos uma comissão onde nós reunimos ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário. Nós trabalhamos em prol da qualidade de vida do idoso. Nós sabemos que os direitos dos idosos são violados. Nós sabemos que o idoso teve um grande avanço, mas ainda não é o que nós almejamos. Então, nós precisamos trabalhar a pessoa idosa conscientizando dos seus direitos. E nós temos promovido, a comissão no todo tem promovido grandes avanços. A gente faz blitz para a pessoa idosa, fiscalizando as entidades financeiras, o comércio da cidade, verificando se a pessoa idosa realmente está sendo respeitada. Nós trabalhamos as leis que são favoráveis às pessoas idosas junto a essa comissão. E agora nós temos aí no futuro bem próximo, nós estamos pretendendo montar uma Câmara Sênior,
onde a pessoa idosa vai ter vez e voz, onde ela vai poder falar diante do Executivo e do Legislativo e poder opinar sobre os projetos sociais e as políticas públicas da cidade de Juiz de Fora. E para nós da comissão, isso nos ajuda muito e é gratificante, porque a nossa comissão é enorme, cada dia chega mais gente, vai chegando, são mais pessoas solidárias, tentando ajudar a melhor qualidade de vida da pessoa idosa. Que, na verdade, nós envelhecemos a partir do momento que nós nascemos. Nós já nascemos envelhecendo. Então, nós precisamos olhar com bons olhos todas as pessoas idosas. Nós temos aí aproximadamente 650 mil habitantes na cidade. 14% desta população são pessoas idosas, que representam em torno de 70 mil pessoas. E em 2050, nós vamos ter mais pessoas idosas do que crianças. Então, nós não podemos permitir que essas pessoas sejam consideradas simplesmente iguais às outras. Elas têm os seus direitos e elas têm que ser respeitadas. Para o ímpar. Tá bom. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, eu conheço bastante, viajei bastante, conheço praticamente o mundo inteiro. O que eu acho que no Brasil há um desperdício muito grande do conhecimento acumulado pelo idoso. Tá? Então, por exemplo, Canadá, vamos pegar no Canadá. Ela que está assumindo agora, não vou pedir estatística não, tá? Mas ela que está assumindo agora, o que a gente vê? O camarada, ele fica idoso, independente da profissão dele, ele se aposenta ou não, mas ele está sempre junto com os órgãos do governo, passando um pouco da experiência e muitas vezes suprindo uma lacuna, né, porque ele está disponível. Eu falo que o maior problema do idoso é que quando ele se aposenta, ele não tem um hobby. Eu estou te falando como terapeuta isso. Tá? Então, ele, de repente, ele tinha uma vida ativa e ele perde aquilo ali. E sendo que ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande. Se vocês chegaram até aqui, foi porque alguém ensinou a vocês alguma coisa, como a mim também. Então, a gente poder passar a experiência junto, né, e viver um pouco, acho que seria fantástico. Então, eu acho que é um desperdício de mão de obra gratuita, tá? Na qual o idoso podia oferecer à sociedade, através da vivência que ele teve, porque você estudar uma coisa é fácil, você vivenciar aquilo é bem diferente. Então, se a gente conseguisse, de uma forma em que o idoso pudesse prestar o serviço que ele pode prestar à comunidade e a ele próprio, com a experiência dele, ia ser uma coisa fantástica. Eu vejo isso em outros países, mas não vejo isso aqui, infelizmente, no Brasil. Que até complementando, seria uma espécie, não está no estatuto, mas de uma violência institucional. Sim. Né? Que é a marginalização desse idoso pelo próprio Estado. Exatamente. Exatamente. Obrigado. Aproveitar que você pegou a fala, você está chegando agora, né, no núcleo de atendimento ao idoso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho de como funciona esse trabalho desenvolvido por vocês. O núcleo de atendimento ao idoso, até vou complementar o que a Ana falou, dessa política para o idoso, para atendimento ao idoso. Eu acho que quanto mais concentrado tiver, melhor é. Então, o que eu vi no núcleo hoje, o que a gente tenta priorizar é esse atendimento multidisciplinar e até multissetorial. Vamos além daquele núcleo do idoso. Hoje, na parte jurídica do Poder Judiciário, a gente atende os crimes específicos no Estatuto do Idoso. Mas o objetivo, exatamente com esse atendimento multidisciplinar, é ampliar não só os crimes que estão ali, é a gente poder acolher esse idoso de uma forma humanizada para poder resolver o problema dele, que ele saia satisfeito de lá. Muito bom, muito bom. Havendo maior integração entre todos os setores que trabalham com o idoso, quem ganha é a pessoa idosa. Porque se nós trabalharmos de forma isolada, nós não obteremos sucesso. O nosso sucesso só vai acontecer se a gente tiver um trabalho integrado entre todas as secretarias, entre a delegacia, entre todos os setores que trabalham com a pessoa idosa. O Magaldi foi muito feliz na colocação dele, quando ele falou sobre o idoso ter uma vida ativa na sociedade. Inclusive, nós temos na Câmara Municipal, Magaldi,
um projeto de lei de nossa autoria, reinserindo o idoso no mercado de trabalho. Porque tem muito idoso que se aposenta com uma vida ativa e muitas vezes ele não tem a oportunidade de retornar. Nós sabemos que a situação econômica das famílias, situação econômica, financeira das famílias, está muito aquém do desejado. E o idoso, podendo ser reinserido no mercado de trabalho, ele tem a oportunidade de se sentir uma pessoa útil e poder ajudar a família, porque o que mais maltrata o idoso é a falta de utilidade. Com certeza. E até um contrassenso, assim, a gente vê estatisticamente o aumento da população idosa e a gente vê uma violência comunitária, porque as pessoas não respeitam as vagas de idosos, os caixas preferenciais. Grande verdade isso. Então, é uma violência comunitária da própria sociedade. Uma falta de educação, talvez, mas a gente tem que trabalhar isso. Perfeito. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. A gente já volta para falar sobre o direito dos idosos aqui no nosso programa. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Ana, eu vou te introduzir na nossa conversa. No primeiro bloco você esteve caladinha. Eu falei que a expectativa de vida do juiz forano é superior a 78 anos. Então, vai se tornar cada vez mais comum a gente encontrar senhores... Isso há 10 anos atrás. 80 anos para cima, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa do Idoso e também das mudanças que aconteceram recentemente até no Estatuto do Idoso, que criou uma preferência especial para as pessoas acima dos 80 anos. É o seguinte, antes de eu começar a falar, eu quero agradecer o convite, a presença de todos, né? E dizer que, pela OAB, eu tenho 2 comissões. Eu sou presidente de 2 comissões. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a presidência da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, né? Dentro disso, eu faço parte de uma rede internacional, que é a rede ibero-latino-americana, que atende a pessoa com deficiência, com múltiplas deficiências, e também a pessoa idosa, porque o idoso, com o avançar da idade, ele também vem adquirindo várias deficiências, né? E dentro disso, a rede, por exemplo, por ser internacional, de 2 em 2 anos, ela faz um fórum em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, para avaliar os trabalhos que foram feitos. No estado de Minas Gerais, só tem 2 pessoas que representam a rede. É a Maria do Carmo, né, Viana, e eu. E esse trabalho é lindo, porque, além dele pegar a pessoa com deficiência, ele pega também o idoso com deficiência, ou sem. Porque só do fato dele ter uma baixa mobilidade, ele já tem uma certa deficiência, né? Bom, dito isso, né, vamos lá. Por força, né, da comissão da OAB, eu trabalho junto com a comissão da minha grande e querida amiga, a Ana Vereadora. A Ana Vereadora. Eu faço parte também dessa comissão maravilhosa com ela, entendeu? E agora, no dia 12, né, foi sancionado pelo presidente da República uma modificação em 3 artigos do Estatuto do Idoso. Essa modificação ela veio a dar uma prioridade para o maior de 80 anos. O que é isso? Porque se o idoso é a partir dos 60 anos, ele tem todos os privilégios ali dentro do Estatuto. Mas acontece que, às vezes, né, com mais dificuldade, com maior deficiência, ele precisa mais. Se comparar um de 60 com um de 80, o de 80 tem mais necessidade. Eu, por exemplo, a Ana sempre ri de mim, que ela fala assim, ela gosta de falar a idade. Olha lá, ó. Hoje, eu tenho 78 anos. Eu nasci em 1938. Dia 15 de agosto,
eu vou ter 79. E no dia 15 de agosto do ano que vem, eu vou ter 80. Quer dizer, eu não estou advogando em causa própria, porque eu já faço isso. Mas nós já temos direitinho Eu já assegurados faço agora, né? esse trabalho há algum tempo, certo? Então, o que é quais são as modificações? São 3 só. É o seguinte, o maior de 80, ele tem prioridade no atendimento da saúde, a não ser que naquela hora tenha um mais novo que o de 80, que está numa emergência. Então, a emergência é que vai ter a prioridade, entendeu? Uhum. Ele tem também os benefícios, né, de fila, né, de viagem, de lugares. Tudo isso é mais ou menos nesse país. Continua, por favor. A violência comunitária, né? Que as pessoas não respeitam. É mais ou menos. Bom, então, pegando uma fala aqui do Magaldi, quando ele falou que o idoso aqui não tem muita chance quando acontece alguma coisa, uhum. eu sou testemunha disso. Eu não vejo, por exemplo, numa enchente, em alguma coisa, um acidente, chamar o idoso para dar a opinião dele. Isso, eu tenho uma certa vivência da Europa. Aí ele passa a ser velho, não é mais? Ele é velho, Eu tenho uma certa vivência da Europa, porque eu tenho uma filha que mora lá há perto de 25 anos. Né? E, então, tudo que acontece, eles chamam o ancião, que é o idoso. Sim. Então, o idoso é que chega para dar uma opinião sobre por que aconteceu aquele acidente no trem, por que aconteceu aquele acidente numa estrada, entendeu? Num avião, de acordo com a experiência que ele tem. Claro. Não é? E isso não acontece aqui no Brasil. Então, eu acho, a política pública aqui é muito boa, não resta a menor dúvida, ela é ótima, mas ela tem falhas. Sim. Como somos seres humanos, nós temos falhas também, né? E as comissões e os conselhos municipais, eles procuram, né? E a própria OAB também. Ajuda bastante. Ajuda. Ajuda bastante. Para dirimir as falhas. Mas não é de um dia para o outro. Mas será que falha ou também a gente pode considerar parte desses problemas por falta de informação? Porque eu acho que, pelo menos no meu trabalho, eu vejo que muita dificuldade que a gente tem é falta de informação, de como usar também, como usufruir. Com licença aqui, ontem eu fiquei sabendo que se tiver um processo meu, uma escritura de um imóvel, num cartório, eu tenho prioridade. Ninguém sabe disso, não é divulgado. Agora, deixa-me roubar um pouco a palavra, que até agora só dei o bom dia. Ele quer falar. Estou remoendo mesmo. Falando de expectativa de vida do brasileiro para 80 anos, por outro lado, a turma está querendo aposentar com 48. Como é que vai inserir esse pessoal no mercado de trabalho? Eu estou aqui, eu não me aposentei até hoje, estou com 71, aliás, eu tenho 19 anos. 19 anos para viver ainda. E 71 que eu já vivi, que já passou. Então é o seguinte, eu estou no mercado de trabalho, estou ativo, cada dia aprendo mais, sou vibrante no que eu faço. Então eu acho terrível aquela pessoa que 48 anos, 45, já está aposentado, e fala, agora eu quero tranquilidade e paz. Conversa, ele quer morrer mais rápido, porque quem para de trabalhar, quem sai da atividade, ele acaba entrando em depressão, porque não tem o que fazer, é depressão. Tá certo? Então, nós temos que discutir essas coisas, sobre os direitos do idoso. Ele pode andar de ônibus gratuitamente, mas não pode estacionar seu carro. Tem pouquíssimas vagas que são ocupadas por outras pessoas. Que não são iguais. E ele não pode usar essas vagas, e quando usa, paga igual a todo mundo. Entendeu? Lá na Cetra, lá embaixo, se eu quero lá estacionar para pegar o meu cartão de estacionamento, eu não tenho vaga no raio de 1 quilômetro ali. Não consigo estacionar. Eu tenho que parar longe e me dirigir para lá a pé. Porque lá não tem uma vaga do idoso. Sabia, vereador? Lá na Cetra não tem vaga para idoso. Sim, nós temos, inclusive, junto à Cetra, debatendo muito sobre este assunto. Nós estamos falando porque sobre nós temos que colocar... Agora eu estou sentindo na pele e eu estou aqui defendendo o meu lado. Os parquímetros
os parquímetros têm que ficar próximo a uma vaga de idoso, mas uma vaga acessível à chegada do idoso, que tem uma situação de debilidade, mobilidade, a fragilidade de acordo com a saúde. Então, nós temos discutido isso junto à CETRA, Sim. e já existe uma proposta de análise de toda a localização dos parquímetros que se encontram em situação mais elevada das ruas. Que voltamos até à violência comunitária e institucional, que nem no estatuto é citado. Mas, Steve, quando a gente fala dessa questão do trânsito, se envolve mais coisa ainda. Recentemente saiu um levantamento que fala que Juiz de Fora é a segunda cidade do país com maior número de atropelamentos de idosos. A Avenida Rio Branco é uma das avenidas mais perigosas para se atravessar que eu já vi na minha vida. Nós estamos falando na ponta da cordinha. Isso tem que começar lá no ensino primário a respeitar o idoso. A gente volta na informação, né? As nossas professoras, Educação. nossas orientadoras educacionais, os colégios de um modo geral, as famílias, tem que lembrar sempre isso, que todo mundo vai ser idoso um dia, a não ser aqueles que morreram mais cedo, morreram, que serão atropelados. Ô, Esteca, mas existe um problema aí que eu vou te colocar. Hoje em dia, pelo regime social que a gente vive, o aluno não respeita nem a professora. Ele vai respeitar o idoso como? Existe um ditado que fala assim, a pior coisa que existe em ficar velho é você deixar de ser temido aqui nesse país. Isso não seria uma verdade se a pessoa ela não precisasse ser temida, ela fosse respeitada. E não é. Então, a partir do momento que você deixa de ser temido, você deixa de ser nada aqui, porque o respeito não tem. Você vê que não existe o respeito da população com o próprio idoso, tá? E isso acontece dentro do núcleo familiar muitas vezes. Exatamente. Aumentou a expectativa de vida do idoso. E qual a qualidade Ele passa a desse ser um prolongamento? Exatamente. Porque quem vai cuidar? Geralmente é um familiar cuidador, que não tem preparação alguma para isso. E aí começa a se desencadear os maus tratos, o abandono. Esse é um assunto muito importante que a gente precisa desenvolvê-lo mais. Vou esperar, daqui a pouco a gente volta, tá? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já continua sobre essa discussão aqui sobre os direitos dos idosos. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Você tinha que ver que enquanto a gente vai para o intervalo, o assunto aqui fica comendo solto. Ana, eu queria... a senhora é vice-presidente do CONSET. Da CONSET, né? Da Comissão Municipal. A gente estava falando a respeito dos acidentes de trânsito aqui. Quais seriam as principais causas disso? O tempo que é insuficiente para a travessia... atravessar a faixa, fora da faixa, o que vocês atribuem? Em alguns locais, o tempo é muito curto para o idoso fazer a travessia, porque, apesar dele estar na faixa, a pista é irregular, entendeu? E ele não consegue, por exemplo, ali em frente ao Banco do Brasil, no Getúlio Vargas, o sinal ali é um caos. É um caos. Eu atravesso correndo, mas olhando para o chão. Se a gente tropeça porque eu vou muito ali porque eu trabalho na Casa dos Conselhos, né, em reunião. Então, é muito difícil. Nós já fizemos uma reunião esse mês, agora, a última reunião que tivemos, da CONSET, tinha saído a estatística no fim de semana, e na segunda-feira nós estávamos com a nossa reunião agendada. E foi uma coisa assim tristíssima, porque Juiz de Fora é vice-campeã em acidente no Brasil. É um absurdo. Quer dizer, isso é um absurdo, é um absurdo, uma vergonha. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: vai precisar de engenharia de trânsito, porque o engenheiro de trânsito é que vai medir o tempo do semáforo, para o idoso atravessar, para a pessoa com deficiente atravessar. E isso vai atrapalhar um pouco os motoristas de carro, porque eles vão ter um tempo maior parados ali, porque o sinal está fechado para eles. Vai ter que mexer em toda a sinalização da Avenida Rio Branco, provavelmente. Não só da Avenida Rio Branco, da como Getúlio. Do trevo ali, né? Aquele que é o trevo, centro. que é enorme, é o quadrilátero, né, que a gente fala, é enorme. Então, isso vai ter que ser mexido. Quando? Não sabemos.
está começando o estudo sobre isso, entendeu? E uma outra coisa que é preciso, eu entendo isso por mim, porque eu vejo isso no meu dia a dia, é conscientizar a população a respeitar o idoso. Se ele está indo numa linha reta para ele, não adianta ninguém vir atravessando, correndo na diagonal, porque precisa de pegar o ônibus. Quer dizer, o pedestre, a própria pessoa, atropela o outro Já pedestre. vi isso aí, verdade. É um absurdo. Isso acontece, já aconteceu comigo, entendeu? E acontece sempre. As pessoas, elas não estão andando em linha reta. Elas estão andando em zigue-zague, elas estão andando em diagonal. A bolsa da gente vai junto com eles quando eles passam correndo. Os celulares, É. e a pessoa nem olhando para Ressaltando também, Outra Caio, coisa, o problema do celular. Então, a conscientização não é só para a pessoa idosa. É para a população em geral e essa mudança que está para ocorrer. E nós já fizemos até um ofício para o presidente da CETRA, né, porque a gente trabalha em conjunto, que é para ver como é que a gente vai resolver isso. Eu queria dizer que a insatisfação não é só dos idosos com essa intransigência das pessoas, dos pedestres, não, é de Isso. todos nós, né? ressaltando também, Caio, que a cidade de Juiz de Fora ela não foi planejada para esse tanto de número de habitantes e nem para o tanto de veículos. Hoje nós temos na cidade 284 mil veículos transitando, indo e vindo a todo momento nas vias rápidas, nos bairros. Hoje nós temos próximo de 650 mil habitantes. Então, o que acontece? A cidade cresceu muito. Além do crescimento da própria cidade, nós ainda temos hoje os estudantes universitários que vêm de outras cidades e acabam ficando aqui nos dias úteis, que flui também o maior número de veículos transitando. É a população e a flutuante, Anaede, né? isso, a população flutuante. A Anaede foi muito feliz quando ela disse que falta o cuidado, a conscientização. Realmente, nós inclusive temos chamado pelo Face, temos feito um trabalho de conscientização da valorização e da conscientização tanto do motorista quanto do pedestre. Porque nós entendemos, a gente sabe que em outras cidades, basta o pedestre pôr o pé na faixa, o motorista para. Aqui Quer ele dizer, atropela, né? Entendeu? Exatamente. O sinal amarelo aqui, qualquer lugar, o sinal amarelo e atenção pare. Aqui acelere que o sinal vai fechar. Exatamente. Então é isso que às vezes tem muitos motoristas jovens que ainda estão nas suas provisórias que acabam sendo um pouco abusados também nesse E um detalhe sentido. importante que eu reparo aqui em Juiz de Fora é o seguinte, a pessoa que está parada, eu sou motociclista, então eu posso falar, ela não fica olhando para o sinal dela, ela olha para o outro sinal. Então, quando o sinal de lá fecha, independente desse sinal aqui ter aberto para ela ou não, ela já Arrancou. já vai. Você pode reparar isso. Tá? Qualquer um aqui que anda vai reparar. Ela presta atenção no outro sinal. O sinal fechou, ela sai, independente do sinal estar aberto para ela ou não. Isso, além de ser um desrespeito à lei, tá? Porque ela está avançando, na verdade, o sinal, o aumento de risco é muito maior. Porque diminui o tempo que a pessoa teria ou o outro carro Os semáforos ainda tem um tempo muito pequeno para travessia. Exatamente, para transpor aquilo ali. Tá? Além, por exemplo, a gente pegar a Avenida Rio Branco, a dificuldade que você tem em frente ali à Rua Alfred, o piso é irregular. Tá? Então as pessoas, por exemplo, eu já sofri acidente, né? Não ali, mas para mim atravessar ali, às vezes eu encontro dificuldade pelo piso irregular. Mas talvez, Magaldi, também seja importante a gente fazer o caminho ao contrário. Também começar, já que vocês identificam esses pontos onde o trânsito do idoso é mais dificultoso, de conscientizá-lo também desses pontos. Porque a gente pode fazer um trabalho educacional para fazer com que a sociedade em geral. Ótimo. Mas também pode ser profilático a gente falar para o idoso os lugares onde existe uma concentração maior de pedestres, para fazer um trabalho preventivo mesmo. Aí você já está aí incluindo o que eu falo. Né? Se o idoso tiver voz, ele vai poder falar aonde ele encontra a maior dificuldade e com isso a gente conseguir, pelo menos se não sanar o problema, chamar a atenção para aqueles pontos, para aquilo que não venha a ocorrer. Então, mas a dona Ana Edna, ela falou sobre engenharia
de trânsito ou engenharia de tráfego, é o seguinte, eu não conheço nenhum curso de especialização, uma pós-graduação, uma coisa sobre engenharia de tráfego. Aqui em Juiz de Fora, eu nunca ouvi falar aqui. Pode ser que exista. Nós temos um engenheiro de trânsito na CETRA. Mas com essa formação... Bom, eu não sei se é essa formação. É exatamente isso. A minha pergunta é bem colocada, porque para ser engenheiro de trânsito, ele tem que realmente ter essa formação. Não é ser nomeado, porque é apadrinhado. Eu trabalhei na campanha do prefeito e ele vai agora me indicar para ser engenheiro de trânsito. Ah, que beleza! Mas eu não entendo nada de trânsito, eu entendo de construção de edifício. Então, o engenheiro de trânsito que tem na CETRA hoje, me parece que ele é efetivo, mas é o que o senhor está falando, ele é efetivo, ele não é comissionado e nem indicado pelo executivo. Mas o que acontece? Talvez falte a ele a oportunidade da sua capacitação para o trânsito que a cidade enfrenta hoje. A CETRA promove anualmente um curso de capacitação com todos os motoristas e cobradores no trato às pessoas e, em especial, às pessoas idosas. Mas você foi muito feliz na colocação, só ressaltando que ele é efetivo. Ele é comissionado. Ele não é comissionado e nem indicado. Não, porque a maioria. Mas que talvez essas secretarias... essa capacitação para a evolução que o trânsito vem sofrendo. Sim, nos claro. últimos anos, né? E também para a necessidade do idoso, né? Junto com a mudança do trânsito, talvez informá-lo, né? Se o idoso agora passa a ter vez para falar dos seus problemas, as comissões levarem a pessoa que é responsável pela organização do trânsito, quais são. Eu não tenho nada contra o secretário de trânsito ou o encarregado do planejamento do trânsito de Juiz de Fora. Eu estou falando que eu não conheço essa formação. Acadêmica. Mas existe, tem que existir sim. Capacitação de atualização, né? Para fluir melhor. Você, para operar o coração, tem que ser um cirurgião cardíaco. Não pode. Então você vai operar um trânsito, mas eu não entendo de trânsito. Eu tenho uma prática, alguma coisa ajuda. Esteca, eu queria mudar um pouquinho de assunto, que a gente já falou aqui da educação, da informação como alternativa para a garantia dos direitos do idoso, né? Algo que deve começar na infância. Só que um estudo da universidade em 2012 informou que 70% dos idosos aqui da nossa cidade só estudaram até a 4ª série do ensino fundamental. Aí eu queria saber a respeito da instrumentação desses idosos. O idoso aqui de Juiz de Fora, ele sabe que ele tem os direitos? Ele sabe onde ele deve buscar esses direitos? Na verdade, acho que é comum, todos sabem disso, que na minha época, na época da Ana Ed, mulher não estudava. O lugar de mulher era na cozinha. Era cuidando do marido e dos filhos, era esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Então, na nossa época... seria professora, no máximo. Naquela época, a mulher, no máximo que ela seria, ou era professora ou funcionária dos Correios. Era status. E a gente percebe claramente que a maioria dos nossos idosos são semi-alfabetizados. E isso, muitas vezes, porque fizeram depois de adultos. Eu me lembro, meu pai era lavrador, minha mãe era dona de casa. Eles liam e escreviam muito bem. Meu pai era italiano, tinha um domínio na língua, porque lá eles estudavam. Quando ele veio para o Brasil, ele já não estudou mais. Porque tinha que ficar na roça trabalhando. Então, a gente sabe que a pessoa idosa, ela tem essa dificuldade. O que ela adquiriu foi depois de uma idade adulta. Mas nós temos aí a oportunidade, através do SEM, através da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que ainda dão essa orientação e esta prática educativa para as pessoas adultas e até mesmo para os idosos. Ana, e aqui também tem uma faculdade na melhor idade, não tem? Isso, tem a universidade. Tem uma faculdade. A universidade oferece, mas a gente vê que a pessoa idosa ela ainda está muito acanhada. Ela se sente discriminada. Com certeza. Eu fui diretor da Estácio e fui diretor da Veiga de Almeida e professor da UF. Então, isso eu posso falar aqui. A pessoa, ela se sente acanhada até dentro da própria matrícula. Ela se sente deslocada. Então, tem que
ter uma turma, não é uma turma especial, vamos colocar assim, mas uma atenção especial para que ela se sinta acolhida e não deslocada. Aí sinta vontade, né? Este acolhimento especial que ainda está Exatamente. faltando, a pessoa idosa. Eu, quando chego num grupo onde só tem jovens, eu tenho 68 anos, bem vividos, bem sofridos e bem trabalhados. O meu foi gasto, eu sou bem gasto. Costumo dizer que foram bem A sofridos e falta- bem trabalhados. me alcançando. Quando eu chego num grupo de pessoas mais jovens, com toda a minha vivência, com toda a minha experiência, eu me recolho. Porque eles Mas era entram pra na... ser o contrário. Pra Sim. chegar no grupo desse jovem e falar assim, olha, eu sei de tudo aí que vocês ainda vão dizer. Sim, tudo bem. Mas até eu chegar neste ponto e dizer isso para eles, verdade. eu já perdi o prazo do tempo, já acabou o evento e tudo. A gente percebe que as pessoas, eles sufocam as pessoas idosas de tal jeito, seguinte, você é velho, você vai ficar lá no canto. Oh, meu Deus. Só não falam, mas tomam esta A atitude. falta de instrução, eu acho que até atrapalha também no nosso trabalho da Polícia Judiciária, porque, na maioria das vezes, os idosos não têm noção nem que eles são vítimas. Aí, a Isso. importância do atendimento multidisciplinar, porque ele sendo atendido pelo profissional adequado, ali, assistente social, um psicólogo, a gente consegue direcionar e ver a situação. Ó, daqui a pouco eu quero saber quais são as principais demandas recebidas lá no núcleo Na de delegacia atendimento do do idoso. idoso. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. O papo tá bom, né? Então eu te convido para ficar aqui com a gente. A gente já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. No nosso intervalo surgiu uma discussão aqui que eu queria abordar com vocês. O que é aconselhável para o jovem na forma de se referir a uma pessoa idosa? É senhor, é senhora? Mas respeito. Pronome de tratamento? O respeito, a reverência. Isso. E tem que ter reverência por nós, pelo idoso. E, E aí, fica a critério do pela idoso pessoa decidir se com quer senhor ou deficiência. senhora. É, Eu queria- Aí se o idoso gostar de ser chamado de senhor, de senhora, de doutor, ele vai deixar passar batido. Eu queria chamar Se não, atenção. eu, por exemplo, gosto que fale comigo, você, Anaede. Dificilmente alguém fala doutora Anaede. Ó, uma coisa que no começo da mesa, o que nós falamos? Vamos abolir todos os títulos. É. Não foi que nós Foi, combinamos o Magal aqui? falou isso. Porque fica muito mais fácil da gente É. se relacionar. Familiaridade. A gente não interessa se eu sou professor, doutor, se ele é professor, doutor. No caso aqui, nós estamos tratando Somos como todos que? colaboradores, Exato, né? isso. Em prol do bem comum. Então, o que a gente faz? A gente tenta igualar, para facilitar o diálogo disso daqui. Mas o que eu estava falando é o seguinte, as pessoas sabem muito mais da Constituição americana do que a nossa. Sabe que a quinta emenda é o suficiente para ela não falar nada. A segunda emenda dá direito a todo cidadão americano a portar arma. A nossa Constituição de 88 é tanta coisa que é quase que... Pelo amor de Deus, vocês estudaram direito, entendeu? Eu fui obrigado por questões de trabalho a entender um pouco de direito. É brincadeira a nossa Constituição. A nossa se já não tem Constituição... conhecimento da Constituição, imagina do Código É isso, Penal, do pronto. Estatuto do Idoso. Pronto. A Por nossa favor. Constituição, ela é relativamente jovem, porque é de 1988, né? Mas ela é inócua, é coxa de retalhos, ninguém Exatamente. obedece, Muito ninguém bem. respeita. É o país que a lei Tem pega lei ou que não. não pega. Não, mas eu queria... Tem a lei que não pega, ela é rasgada a todo instante. Mas eu queria chamar a atenção né? para isso. Então, quando eu falo, há pouco tempo eu falei com um amigo meu, que é militar, eu falei, a Constituição do Brasil não existe. Levou aquele susto, ficou impactado. Mas a Constituição brasileira não existe, é só no papel. Eu sou Não militar e ela vai concordar comigo. O Brasil não existe direito à autodefesa. Não. Isso não existe. Não existe. Verdade. Depois nós fizemos um plebiscito para saber se o cidadão queria ter arma ou não. Falou que queria criar o Estatuto de Desarmamento. Você não tem o direito à autodefesa. Verdade. A ponto do policial, para ele atirar num bandido, ele tem que ser alvejado. Pô, pelo amor de Deus, gente. Mas eu Vai. queria chamar a atenção Entendeu? com um pouco de... Tudo bem que a nossa Constituição tem os problemas dela, talvez não nos represente, mas qual que é a nossa colaboração, tanto como sociedade, na contribuição da resolução dos nossos próprios problemas? Porque eu vejo a todo tempo as pessoas usarem o nosso ordenamento jurídico para terceirizar as decisões. Tipo, eu tenho direito, fale qual é o meu direito. Tá, e qual que é a minha responsabilidade ou contribuição
para que a gente possa resolver o meu problema. Quem melhor do que eu para contribuir para a resolução de um problema que eu estou vivendo, vamos supor, com a Ana? Por isso, uma ouvidoria seria ótimo nesse caso. Não é? Mas eu acho que isso vai também esbarrar lá na cidadania, entendeu? De que somos todos cidadãos responsáveis por ações e reações, né? E talvez pelos desdobramentos positivos ou negativos. Por isso que quando a Bianca fala aí desse atendimento, a Ana falou do acolhimento, a Bianca falou desse atendimento multidisciplinar que o idoso merece, não só o idoso, mas eu acho que todo cidadão deveria ter acesso a isso. Ideal. Porque o que a gente vê é a falta de consciência com as pessoas com responsabilidade com o outro. Mas de informação também. Se a gente vive em sociedade, todo tempo a gente tem responsabilidade. A beleza de quem trabalha com o idoso tem acesso a essa reverência que a gente dá, não em razão do conhecimento cognitivo ou de formação, mas da experiência. Da sabedoria, né? Que é a maior riqueza que eu consigo entender, eu que trabalho com idoso. Vamos aproveitar então para abordar questões mais práticas. Quando chega até vocês lá do núcleo, idosos que vão prestar alguma queixa e o causador desses problemas está dentro da família. Sim, geralmente, a grande maioria. O que fazer? Quais as orientações que vocês dão para esse idoso? A dificuldade é exatamente essa. Primeiro, quando se fala em violência contra o idoso, já vem a imagem de uma violência física. Não necessariamente. Tem a violência psicológica, a violência moral. Econômica, patrimonial, exatamente. O assédio bancário a discriminação, que ela está no estatuto também como crime. Então, esse atendimento multidisciplinar faz a gente direcionar exatamente, porque esse idoso vai voltar para casa. Ele vai voltar a conviver com esse agressor. Então, vale só a pena você fazer um inquérito, eu vou indiciar, mandar para o Ministério Público e acabou. Bianca. Aí entra a mediação, a conciliação e até mesmo do que não for fato típico, que se resolve, e a Júlia pode falar muito bem disso. Como se resolve? Exatamente, porque nem todo crime, né, nem todo relato do idoso está ligado a um Fato um evento típico, delitivo, né, do delito. Existem conflitos que precisam ser resolvidos dentro de um ambiente familiar, porque às vezes ele tem um agressor, mas é uma pessoa que ele ama. É uma pessoa, às vezes, que cuida. É uma pessoa, às vezes, que é dependente economicamente e ele não quer cortar esses vínculos. Então, o nosso trabalho lá com o NAI é justamente dialogar para, feito essa abordagem que o delegado percebe que não é um fato típico, não tem como ter uma punição do Estado, mas merece a atenção no que tange à resolução. Esse idoso está sofrendo algum tipo de abuso, de violência, precisa ter um novo equilíbrio. Se ele tem às vezes o idoso, o que acontece? Ele tem o seu perfeito estado de saúde, mas de um ano para o outro ele pode ser acometido de alguma doença ou de necessidades com relação a remédios, que muda, desequilibra todo o sistema. E a mediação permite isso. Nós convidamos todas aquelas pessoas que são envolvidas nesse sistema familiar, filhos, cuidadores, para tentar chegar a um equilíbrio que satisfaça o problema do idoso, mas não desequilibre o funcionamento de todas aquelas pessoas que estão envolvidas. Por quê? Porque a gente precisa resolver e garantir a qualidade do idoso pós-resolução do conflito. A percepção, eu acho que é importante, nesse caso dela aí, inclusive para você identificar os interesses. Por exemplo, você tem filhos com interesses diferentes. Então, muitas vezes, só através desse contato é que o idoso ele pode ter uma falsa sensação, tá, de que alguém esteja o ajudando, na verdade está prejudicando, em detrimento de um irmão, de um parente, de alguma coisa assim. E às vezes aqueles filhos que só contribuem com dinheiro. Exatamente. Não sabem o que acontece lá na casa com meu pai. Perfeito. Então, quando na mesa de mediação, a gente permite que essas coisas saiam, né? Que o filho, que sempre foi o cuidador, demonstre como aquilo se tornou difícil por alguma outra razão, alguma outra necessidade. Então, a gente sensibiliza as pessoas a se responsabilizarem, cada um, à medida que podem fazê-lo, a buscarem uma solução que colabore, principalmente para a satisfação dos interesses do idoso. Esse atendimento humanizado contribui tanto para a esfera penal, para a nossa, o que for fato típico, que ajuda demais, e para o que não é também, né? Claro. Que não entra em crime, mas resolve. Porque a preocupação é justamente que o idoso chegue e saia de lá com a percepção de que ele foi bem atendido no que tange. Eu tenho conflito. A gente não está diminuindo a importância do conflito.
Bom, né? Pois é, Caio. infelizmente, nosso tempo. Nós íamos falar do centro-dia. Se a senhora puder falar rapidinho. Quando a Bianca e a Júlia colocaram do atendimento humanizado, hoje é uma proposta da Comissão do Idoso, foi um projeto que foi aprovado, foi sancionado pelo Executivo. Se Deus nos permitir, em agosto nós teremos em Juiz de Fora um centro-dia, onde o idoso em situação de vulnerabilidade social, ele vai para o centro-dia às 8 horas da manhã e retornará para suas residências um atendimento humanizado com a família às 18 horas. Neste período de 8 às 18, a família vai poder trabalhar, estudar e exercer suas atividades normais. Em outro momento eu chamo vocês aqui novamente para falar sobre esse assunto. Gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês, muito obrigado por todo o conhecimento, toda a informação que vocês trouxeram, e ainda é um assunto que dá discussão para vários programas. Teremos que voltar, É verdade, então o convite já fica em aberto para vocês voltarem. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta ao vivo amanhã, às 11 horas da manhã, aqui pela TVE Juiz de Fora. A reprise do nosso programa de hoje você acompanha às 6 horas da tarde ou a qualquer momento nas nossas redes sociais. Você pode achar o nosso programa de hoje e outras edições também no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Você consegue acessar esse programa de hoje no site do Diário Regional ou no nosso aplicativo do Diário Regional JF, que você consegue baixar gratuitamente no seu celular, no seu smartphone. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.